E agora a gente vai falar sobre um assunto bem sério, né? Provavelmente você já ouviu falar de alguém que teve, ou você conhece até alguém que teve, que é o AVC. AVC significa acidente vascular cerebral. E, inclusive, tem algumas pessoas famosas, né? Alguns casos recentes que aconteceram. Estou aqui do lado da doutora Débora Giron. Tudo bem, doutora? Querida, tudo bem? Que é cardiologista. Vamos ver alguns desses casos mais recentes? Vamos sim. A gente teve aqui, ó, o caso agora, recentemente, a Shakira veio fazer show aqui no Rio de Janeiro e o pai dela, que veio junto com ela, teve um AVC. Diz que ela atrasou o show, ela atrasou acho que em 1 hora a entrada do show, justamente por causa dessa situação que ela estava lidando com o pai, tendo um AVC. Olha, gente, que perigo. Temos um outro caso que você deve ter visto também, que foi o marido da Kelly Key. A Kelly Key, né, também veio depois à tona falar sobre o marido. O marido teve um AVC e foi, assim, um susto muito grande para a família. Uma outra pessoa famosa, que foi um caso mais grave, daquela atriz Sharon Stone. Lembra dela? Que fez muito sucesso ali, começo da década de 90, 80, 90. Tem um filme que é chamado Instinto Selvagem, é muito famoso com ela. A Sharon Stone, ela teve um AVC, né, aos 43 anos. E aí ela precisou reaprender a andar, reaprender a falar, reaprender a escrever. Então, quer dizer, não tem idade, não tem momento, não tem sexo, mas a gente precisa tomar alguns cuidados. E é possível, né, doutora, tomar alguns cuidados para evitar. Com certeza, com certeza. Bom, como você falou, né, Glória, todos nós conhecemos pessoas que tiveram AVC, né? Perfeito. E geralmente o AVC acontece ali no ambiente da casa, sempre com alguém do lado. Então, aprender a diagnosticar o AVC salva muitas vidas. Eu acho que a principal mensagem que a gente tem que passar é essa: prevenção e também como agir na hora do AVC. O que é um AVC? Vamos começar dali. Vamos lá. A sigla significa acidente vascular cerebral, tá? É o famoso derrame, né? Popularmente a gente chama de derrame. Então, tem 2 tipos de AVC. O que acontece? Vamos pensar assim no nosso cérebro como uma casa, né? Um encanamento ali complexo, levando o sangue para várias regiões. E esse cano, ele pode tanto entupir, e aí faltar água, faltar sangue, ou estourar, gerando um grande vazamento, né? Então, o AVC é quando o cérebro entra em sofrimento, seja pela falta do sangue ou pelo excesso dele, quando há uma inundação aí do sangue. Isso é o AVC. Exatamente. Por que o AVC é tão grave? Ele é grave porque o nosso cérebro, né, ele é o maestro do nosso corpo. É ele que comanda todas as nossas funções. Então, se o cérebro está em sofrimento, a gente não consegue realizar mais nenhuma função. E o que acontece? O cérebro, poucos minutos que ele fique sem o suprimento adequado, ele já entra em sofrimento grave, né? Então, por isso que o atendimento tem que ser muito rápido. Dá para ter um AVC do nada ou o corpo dá algum tipo de aviso antes? Dá para ter um AVC do nada. Nós podemos ter alguns avisos, né, que até são aquelas isquemias transitórias, então a pessoa vai tendo sintomas ao longo do tempo, muitas vezes negligenciando esses sintomas, mas a grande maioria ocorre de maneira súbita e por isso que é tão importante atender rapidamente. Tá, então quer dizer, de repente acontece um Sim. AVC. Aí quais são os tipos, doutora, dos AVCs? Vamos lá. Isquêmico e hemorrágico, tá? Então a gente tem aqui o AVC isquêmico. No AVC isquêmico, como eu falei, é quando a gente tem um entupimento da artéria. Então tem um coágulo ali que impede esse sangue de circular. Então o sangue tenta chegar e não chega. Na região onde ele não chega, essa região vai morrendo, né? Isquemia é falta de sangue. Então essa região vai morrendo, vai se perdendo neurônios. Isso é de uma hora para outra ou isso vai um tempinho? Isso vai um tempinho, Vai um tá? tempinho. Mas ele pode se apresentar de uma forma aguda. Então, assim, a gente está conversando agora e apresentar os sintomas. O AVC isquêmico, ele é o mais prevalente. Geralmente, ele atinge ali até 85% dos casos, tá? E, felizmente, também é o menos grave. Aqui a gente tem a maior chance de atender e reverter o caso, tá? Perfeito. O nosso outro caso aqui ao lado é o AVC hemorrágico. Nesse daqui a gente tem a ruptura de um vaso, né? Essa ruptura pode dar porque a artéria ali estava frágil, por conta de uma pressão alta ao longo da vida ou por um aneurisma cerebral.
E esse aqui é muito grave, muito súbito, então a pessoa se manifesta ali, geralmente ou ela desmaia, ou ela tem uma dor de cabeça muito intensa e já perde a função ali quase que imediato. Esse daqui é mais grave, ele corresponde a cerca de 15%, mas precisa de atendimento imediato. O AVC isquêmico, que é esse que entope, né? Isso. Por que há esse entupimento? O que acontece que entope ali a passagem do sangue? Pode ser por um coágulo de sangue ali formado, e aí a pessoa pode ter um estado que propicia a formação desse coágulo, tá? Ou uma ruptura de uma placa de gordura, a placa de ateroma das artérias aqui das carótidas, ou um coágulo formado no próprio coração, levado ali para a cabeça. Então, ele é muito comum em pessoas hipertensas, diabéticas, pessoas que têm algum estado de formar coágulos, né? Tem gente que tem doenças que formam coágulos e pessoas portadoras ali de doença do colesterol, placas de gordura. E esse daqui, por que acontece esse rompimento? Esse acontece quando a artéria está fragilizada e aí também nos hipertensos graves, por isso que é tão comum ver em jovens, né? Pessoas jovens têm esse tipo de AVC, quando essa artéria está fragilizada pela pressão muito alta, por uso de medicamentos que fragilizem essas artérias. Aqui também entra, nós vamos falar mais tarde, mas a questão ali dos anabolizantes, que podem fragilizar as artérias, e dos aneurismas cerebrais, que são malformações, geralmente hereditárias, assim, a pessoa já tem ao longo da vida, muitas vezes não sabe e vai acabar descobrindo da pior maneira possível. Da pior maneira. Doutora, tem algum fator genético aí, não? Tem sim. Tanto no isquêmico, né, pessoas que podem ter doenças genéticas que propiciam a formação de coágulos, quanto no hemorrágico, pessoas que têm essa fragilidade no capilar que vai tornar um risco maior a formação de aneurisma. E aí, quais são os sinais, né? Quais são os sinais que a pessoa começa a dar, o paciente que está com um quadro de AVC começa a dar, que a gente fala, opa, tem alguma coisa estranha? Perfeito. Glória, isso eu acho que é a parte mais importante que a gente vai falar aqui. Vamos falar. E vou aproveitar que essa sigla aqui que nós estamos vendo, do nosso famoso SAMU, né? O nosso serviço de urgência excelente, modelo aí copiado ao longo no mundo inteiro. Então, a gente precisa lembrar dessa sigla aqui. Eu vou falar um pouquinho o que significa o SAMU, que é o que vai ajudar vocês em casa a identificar um AVC. E uma coisa muito importante, que muitas vezes a pessoa fala, isso é bem comum chegar no hospital. A pessoa teve um sintoma, melhorou, e aí a pessoa fala, eu acho que não precisa. Aí, doutor, eu achei que não precisava ir ao médico. E aí, quando vai de uma forma mais grave. Então, com esse esqueminha aqui do SAMU, a gente vai falar, se tiver um desses, precisa ir ao médico. Tá bom. Vamos lá? Vamos, Você me ajuda, certeza. que tem alguns que eu vou precisar da sua ajuda. Ajuda. Então, vamos lá. O primeiro é o S, tá? S, vamos lá, de sorriso. Sorriso? Parece que uma coisa tão simples, né? Se você notou alguma diferença, a pessoa tá estranha, você pode pedir para ela sorrir. Quando a gente sorri, o nosso lábio, pode ver, ele se movimenta, né? Dos dois lados. Dos dois lados. A pessoa que está cursando com AVC, um dos lados a boca vai cair, vai ficar torta. Por quê? Quando o cérebro está, né, com alguma região afetada, a mensagem não vai chegar através dos nervos faciais. Então, você pede para a pessoa sorrir, a rima, né, a gente fala o desvio de rima, um dos lados vai cair. Então, super simples, você pede, você pode sorrir, né? Porque muitas vezes a pessoa está passando mal e não sabe identificar, falar o que ela está sentindo. Então, começou com um sorriso, a boca desviou, sinal de alerta. Sinal de alerta. E o segundo, abraço. Nossa, eu tô gostando. Sorriso, abraço. Pois é, o abraço. Por quê? Quando um dos lados é afetado, você não vai conseguir levantar os braços de maneira igual. Então, por exemplo, vou simular. Me dá um abraço aqui agora. Aí, ó, tá vendo? Esse é um abraço normal. Um abraço normal. No paciente que está cursando com AVC, um dos braços vai cair. Então, você vai me pedir um abraço, eu não vou... Esse braço aqui, por exemplo, não vai. Então, um dos braços fica pendendo. Ele não consegue abraçar você corretamente, tá? É a fraqueza de um dos lados. E é bom que isso tudo você pode ir fazendo de uma maneira natural, sem também causar muito nervosismo para a pessoa que está com sintomas, né? Sem causar pânico. Exatamente. Só braço ou perna também pode ter esse mesmo Pode sintoma? também, mas geralmente o braço é o mais afetado, porque irriga uma área maior ali do cérebro. Mas a pessoa pode ter uma dificuldade sim para caminhar. Tá bom. Tá bom? Tá bom. E o M
mensagem. Vamos lá. Mensagem? Mensagem. A pessoa que está cursando com AVC, ela não vai conseguir completar uma frase, não vai conseguir conversar como nós estamos conversando. Ela vai se enrolar com as palavras vão ter mais dificuldade em serem ditas ou a frase não vai ter muito sentido. Então você pode perguntar, fazer um questionário simples. Qual dia da semana? Como é seu nome completo mesmo, a pessoa não vai conseguir concluir a frase, tá? Se a pessoa que você está atendendo tiver um desses sintomas, ou todos os três principalmente, aí nós chegamos na letra U, que é urgência, tá? Ligar ao serviço de urgência, ligar para o SAMU imediatamente, tá? E muito importante, muitas pessoas esperam, eu achei que você está falando um pouco enrolado, assim, mas agora parece que melhorou, não vou ligar. É aí que está o erro. Por quê? O AVC pode acontecendo em etapas. Então, às vezes, aqui como nós falamos, né, que o mais comum é o isquêmico. Isso. Aquele coágulo está entupindo, mas ainda está passando um pouquinho de sangue. Então, a pessoa melhora um pouco, mas o AVC está acontecendo. Então, apresentou qualquer um desses três, SAMU. E sempre determinar o horário em que os sintomas começaram, tá? Porque isso é fundamental. Como eu disse, né, tempo é cérebro e o tratamento vai depender do início dos sintomas. Então, alguns tipos de tratamento a gente pode fazer nas primeiras 4 horas e meia, outros não. Então, a pessoa começou a apresentar sintomas, olha no relógio. Tá? Porque aí quando você ligar para o SAMU, ligar para 192, você identifica, fala, olha, eu estou com uma pessoa que está com sintomas de AVC iniciados em tal horário. E aí o SAMU vai com certeza urgenciar esse atendimento. Gente, como isso é importante. Eu não tinha a menor ideia de tudo isso que a doutora trouxe, não sei se você tinha, né? Porque às vezes a gente tá numa convivência, uma festa, né? Sim. Tá todo mundo feliz e tal. Uma pessoa, imagina, o pai da Shakira, ela ia entrar ali no palco, aquela multidão, de repente ele começou a ter esses sintomas. Imagina, a pessoa que está ali do lado muitas vezes não sabe o que fazer. Como é que eu lido com isso? O que eu tenho que fazer? Põe para deitar, não é isso, doutora? O que a gente faz? Levanta um pouquinho a perna, deita, abre um pouquinho a camisa, às vezes está com calor, bebe um pouquinho de água, não é isso que a gente faz? Exatamente. É muito importante reconhecer esses sintomas, porque quem já socorreu alguém com AVC sabe que às vezes a pessoa ela está se sentindo estranha, com uma tontura, ela não sabe dizer o que ela está sentindo, porque nem todo AVC vai cursar com dor de cabeça. Muitos deles a pessoa acorda e sente-se estranha e não sabe dizer o que está sentindo. Então, esse teste rápido, você consegue identificar, por exemplo, que não é uma queda de pressão normal, que não é um mal-estar comum, né? Isso que você falou é super importante. Está numa festa, está num lugar público, aplica isso aqui rapidinho, que aí já liga o alerta de que é mais grave do que realmente parece. A gente tem aí o que não fazer, mas antes só quero reiterar aqui para vocês, o SAMU. Então, é sorriso, abraço, mensagem, a pessoa não conseguindo terminar, né, frases simples, e a urgência, sorriso, aquele tortinho de um lado, abraço, o braço que não levanta totalmente de um lado, mensagem, não conseguir falar tudo direitinho, e aí ligar para urgência, não é isso, doutora? Agora entrou ali do seu lado, assim, o que não fazer. O que não fazer. O que não fazer, vamos ver. Vamos lá. Ali, ó, coloca novamente, ó lá. Isso mesmo. Que nós falamos, não esperar melhorar sozinho, tá? Não dar água nem nenhum alimento para essa pessoa, porque ela pode se engasgar, né? Lembrando que durante o AVC o cérebro não está funcionando corretamente, não está com os comandos adequados. Então, não dar água, não medicar. E aqui é fundamental, muitas pessoas pensam, então é um coágulo, eu vou sair dando aspirina. Não, porque nós não sabemos o tipo de AVC que está ocorrendo naquele momento, tá? Aí pode piorar a hemorragia. Exatamente. Então, assim, a gente precisa que essa pessoa seja atendida por equipe médica e encaminhada para um centro de excelência ali, para um hospital. Então, não medica, tá? Tente deixar essa pessoa o mais confortável possível. Se ela tiver com roupa ali apertada, tira a roupa apertada, senta, deixa ela num lugar arejado, né? Mas assim, não tentar atender sozinho, não medicar e não dar nenhum tipo de alimento. Doutora, aí imagina que a pessoa está sozinha. Em caso de suspeita, o que ela percebe, o que ela deve perceber nela e o que ela deve fazer? Perfeito. Bom,
A pessoa pode se sentir fraca, sentir que não está conseguindo pegar os objetos corretamente, né? Como ela não vai ter alguém para testar ali o abraço, então vai tentar pegar um copo de água, o braço cai, não consegue falar adequadamente e aí chamar 192, né? Urgente, sempre. Chamar 192, tentar se comunicar, se ela tiver com alguma fala ali muito prejudicada, não vai ser tão simples, mas tentar chamar ajuda o quanto antes. E se estiver sozinha, tem uma coisa que é muito importante, é deixar a porta aberta. Exatamente. Porque às vezes a ajuda chega e não consegue entrar porque a porta está trancada. Com certeza, super importante isso, deixar a porta destrancada, né? E avisar também algum conhecido, olha, chamei o SAMU, mas está acontecendo isso, ou mandar uma mensagem, né? Se conseguir digitar. E sempre buscar ajuda o mais rápido possível. O tempo, ele é determinante no AVC. Tá aí. Muito obrigada. Maravilhosa. Doutora, como é que a gente te encontra nas redes? Eu tenho o Instagram, @doutora Débora Giron. Sempre respondo também perguntas por lá, vai ser um prazer. Obrigada, doutora. Que Imagina. prazer. Prazer Muito estar obrigada, aqui. viu? Obrigada.